Caros irmãos sacerdotes, Padre Rodrigo, Padre Carlos Magno, é sempre uma alegria a gente encontrar irmãos no presbitério, estando agora em outra diocese e voltando para a diocese para celebrar e recordar tantos momentos bons vividos juntos nesta diocese, que logo logo a gente retorna para estarmos mais uma vez aí juntos, vivendo a fé. Queridos irmãos da equipe de liturgia, também aos que se encontram aí nas barracas, a você que nos acompanha de casa, amado povo de Deus da cidade de Itapaci. Me alegro por estar aqui mais uma vez e ver rostos tão familiares, onde tivemos a possibilidade de trabalhar aí quase 3 anos e meio juntos, vivendo de um modo muito intenso a fé. Eu saio de Goiânia hoje não para rezar para você, mas para rezarmos juntos, ainda mais depois desse tempo de pandemia e voltando então agora aos eventos, esta retomada que nos dá a possibilidade de dizer: louvado seja Deus por tudo. Aos que partiram, que Deus os tenha, mas que nós também um dia possamos estar junto deles. Recordo aqui tantas pessoas que partiram próximas a nós, talvez parentes seus, amigos, e nós sabemos o quanto foi difícil esse tempo. Mas louvado seja Deus, a sua mãe, a Virgem Santíssima, que eles nos dê esta força para continuar o nosso caminho. E é do caminho que eu vim falar a vocês hoje. Se pudesse dar um título a esta homilia, diria que eu vim falar para vocês do nosso caminhar para Deus, do nosso caminhar com Deus, do nosso caminhar em Deus. Vocês estão vivendo esse bonito momento de retomada desta festa tão querida do Imaculado Coração de Maria. E hoje, neste 8º dia de novena, lembramos também a Virgem de Fátima, que se apresentou àquelas pequenas crianças, Lúcia, Francisco e Jacinta, ali na Cova da Iria, em Portugal, no ano de 1917. Ela que falava da necessidade da devoção ao seu imaculado coração para reparar os males causados pelo pecado e que tanto tem feito o mundo sofrer. De um modo especial, lembramos essa situação de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que inclusive respinga também em todos nós, mas na oração, aquilo que nós não podemos, Deus pode mais. Maria leve também os nossos pedidos a Ele. Pois bem, voltemos o olhar para a liturgia. Ao longo dos últimos dias, nós temos refletido, dentro deste tempo de Páscoa, as 7 expressões eu sou, aplicadas a Jesus Cristo. São elas: eu sou o pão da vida. Domingo passado refletíamos: eu sou o bom pastor. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a videira. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero me deter então nesta palavra: eu sou o caminho, aquele que nos conduz ao Pai. E hoje, diante da palavra de Jesus, Tomé diz: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Amado irmão, querida irmã, às vezes é esta inquietação que também está em nós. Não sei o caminho. Por outro lado, também há a possibilidade de dizer: para quem não sabe para onde está indo, é difícil saber qual é o caminho. Há também aqueles que sabem o caminho e ainda assim se perdem. Hoje quero refletir então com você sobre o caminho. O que significa a palavra caminho? Do latim caminus, de origem celta, estrada que leva de um lugar a outro. Esse é o significado de caminho. E cabe-nos aqui a pergunta: aonde queremos chegar? Onde queremos chegar? Sim, queremos chegar ao céu, na vida eterna, e assim poder receber de volta os dons perdidos no episódio do pecado original, que é o dom da imortalidade e da impassibilidade, onde o homem e a mulher não poderiam nem morrer e nem sofrer. No céu é assim, não há morte, nem sofrimento. Aqui nós choramos, nos lamentamos, fracassamos,
mas pensar o céu. O céu não vai ter isso. Aqui lembramos aquela bonita visão de João no livro do Apocalipse: vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E continua: um lugar onde não há luto, gemidos e dor, pois passou o que havia antes. Vocês já pararam para pensar no céu, gente? A gente pode falar do céu, mas já imaginou como é que vai ser o céu? Como é que vai ser a minha estadia ali no céu? Se a gente não para pensar nas coisas do céu, corremos o risco de nos perder nos caminhos aqui nesta terra. Pensar então isso, como é que vai ser o céu? Por falar em se perder no caminho, quero contar aqui uma experiência de me perder no caminho quando ainda morava aqui em Itapaci. Certo dia estava indo na fazenda do Iron e da Sueli, não sei se eles estão aqui. Iron e a Sueli. Já tinha ido outras vezes ali visitá-los na fazenda, sabia onde era a entrada para a fazenda, mas naquele dia, mexendo no som do carro, quando vi já tinha passado a entrada da fazenda. O que fazer? Voltar para pegar o caminho certo. A pergunta que te faço hoje é esta: onde você tem errado o caminho? Que precisa voltar e lá dizer: aqui eu errei, eu vou retomar agora o caminho certo. Eu preciso chegar aonde eu me propus chegar. Continua ainda esta realidade, pensar isso. Não ter medo de voltar. Mas admitir que errou é difícil, né? Mas eu preciso voltar. Se não volta, se não lembra para onde estava indo, retomar, talvez, pensando aqui espiritualmente, alguns hábitos esquecidos. Lá naquele lugar onde você se perdeu e se reencontrar. Você, esposo, você, esposa, pensar, né? Será que estamos brigando aqui dentro do casamento? Onde a gente precisa retomar na nossa vida para que a gente possa voltar a dar certo de novo. Pensar então essas coisas do caminho, da caminhada. Padre, o senhor não falou de Nossa Senhora até agora. Calma, o padre vai chegar lá. Nós estamos fazendo o caminho. E no caminho a gente encontra coisa boa. Às vezes a gente encontra coisa ruim também, mas o caminho que eu quero fazer com vocês aqui é para que a gente possa alcançar então Maria, alcançar Jesus Cristo, com essa possibilidade de dizer: eu quero alcançar o céu. Vamos continuar na reflexão. Outra experiência que me lembro, eu estava indo no povoado do Oriente, uma senhora idosa falava tão bem do padre Luiz Alabarieta. Quem aqui conheceu o padre Luiz Alabarieta? Levanta a mão para eu ver, tem alguns aí que ainda lembram dele, né? Pois bem, aquela senhora me disse assim: Padre Luiz Alabarieta, ele, em determinada situação, ele aqui com a sua batina, com uma foice, ele fazia o picadeiro, padre, desta estrada que liga Itapaci à BR-153. Esse caminho, aquele picadeiro, e dizia ele: esse caminho ainda será um lugar que ligará essa cidade ao progresso. E vemos hoje, o ideal de um grande padre pôde proporcionar aqui aos que vivem. Esse grande homem, uma ideia, uma boa ideia move o mundo. Uma boa ideia posta em prática muda também a vida de um monte de pessoas, de um monte de gente, como a gente gosta de falar, né? Quando eu morava ainda ali em Campos Verdes, certa vez veio uma palestrante do Senac, inclusive, dar uma palestra ali ao pessoal da prefeitura, e eu guardei uma frase que ela disse, que eu achei interessante demais. Ela dizia assim: dá um peteleco na acomodação e você vai gerar uma onda de mudanças. Então, esse caminho que nós fazemos, a gente precisa olhar isso que estamos vendo aqui. Dar esse peteleco na acomodação, voltar naquilo que a gente precisa voltar, recomeçar se preciso. Não ter vergonha de dizer: eu errei, eu vou voltar, eu vou recomeçar. Esse processo de retomada também é para nós dizer: eu quero agora trilhar um caminho diferente talvez do que eu vivia antes da pandemia. É o tempo de retomada, esse novo caminho que Deus nos permite. Vocês me contaram histórias bonitas no tempo que passei por aqui, de pessoas que passaram também por este caminho de construção desta comunidade, desta bonita paróquia. Histórias, por exemplo, como a do padre Pedro Jordá,
que com seu Fusca rodava caminhos difíceis em tempos que a tecnologia e a mecânica não estavam ainda tão avançadas. E você vai fazendo aí esse review, né? Voltando aí à sua memória tudo aquilo que foi vivido ao longo deste tempo de caminhada nesta comunidade. História como a da irmã Margarida, lembram dela? Sim ou não? Irmã Margarida, uma salva de palmas para ela. Isso. Tão querida de tantos de vocês, né? Muitos de vocês se lembram e que tanto bem fez a esta comunidade, providenciando remédios aos mais pobres dessa cidade. Eu fui ouvindo essas coisas de vocês. Um caminho tem sido percorrido até aqui. Muitos homens e mulheres passaram por este caminho dando a sua contribuição. Quantos padres que por aqui já passaram, as irmãs da Assunção, louvado seja Deus pela presença dessas irmãs nesta comunidade. É o caminho que esta comunidade Imaculado Coração de Maria tem percorrido. Hoje vocês têm o Padre Rodrigo, o Padre Carlos Magno, que também estão aqui dando a sua parcela de contribuição nesse caminho que vocês se propõem, ao lado de Maria, ao lado de Jesus. Dá uma salva de palmas também a esses nossos irmãos, eles que com certeza podem também construir um bonito caminho, uma bonita história junto desta comunidade. Pensar isso então, Deus colocou homens e mulheres no nosso caminho para que eu e você possamos buscar grandes ideais. O homem e a mulher nesse mundo não foram criados para viver uma vida mesquinha, uma vida medíocre, isso não. Deus nos criou para coisas grandes, e a maior das coisas, esta realidade que é o céu. Pensar o céu, fazer esse caminho. Estou morando agora em Goiânia, e uma realidade que se faz presente ali, como tantas vezes também tive a possibilidade com tantos irmãos do Ministério da Eucaristia, levando o sacramento da unção dos enfermos a tantas pessoas. Ali uma realidade que se faz presente são as visitas às UTIs, seja da Santa Casa, Hospital de Urgências, no HGG e outros. E ao entrar naqueles prédios, a pergunta é esta, pergunta que eu faço àqueles que ali estão, seja na recepção, sejam aqueles que se encontram da área da saúde, que estão ali também. Eu pergunto, como é que eu faço para chegar lá? Como é que eu faço para chegar lá dentro da UTI? Como chegar? Parece a mesma pergunta de Tomé a Jesus, né? Como podemos conhecer o caminho? E geralmente a recepcionista destes hospitais diz assim, segue por esse caminho aqui, naquele corredor, está vendo? Tem ali uma lista amarela, né? O senhor vai seguindo por lá, o senhor vai chegar. Mas geralmente também acontece de alguma enfermeira, aliás, também as enfermeiras, parabéns a vocês, esses dias celebramos o dia dos enfermeiros e enfermeiras, que Deus abençoe o trabalho de vocês, o trabalho tão bem feito, bem realizado, a todos aqueles que se encontram enfermos. E então ali, aquela enfermeira que diz, vem comigo, eu te levo até lá. É isso. Quando não sabemos o caminho, precisamos de alguém que nos indica esse caminho, aonde queremos chegar. E hoje a pergunta é essa, eu e você sabemos onde queremos chegar. Sim ou não? Queremos chegar no céu. E ali dentro daquela realidade, às vezes Deus fala comigo em coisas pequenas, e naquele momento ali, eu caminhando, aquela enfermeira à minha frente, levando-me a um enfermo, sabe o que Deus falou para mim? Nossa Senhora é a grande enfermeira da humanidade, que nos leva àquele que é o médico do corpo e da alma. Mas também pode pensar por outro lado, Maria é aquela enfermeira que leva o médico, e ali o sacerdote com aquele sacramento dos enfermos, a unção dos enfermos, levando aquele enfermo a graça desta cura, sacramento que perdoa o pecado. Pensar então isso, Maria, esta grande enfermeira que nos leva ao médico. Ao longo da história da criação, encontramos Deus que cria o homem e a mulher que se perdem pela desobediência.
Mas Deus não criou o homem e a mulher para a morte, para se perderem. Inclusive, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10, diz assim: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Vamos repetir isso? Eu vim para que todos tenham vida e vida. Deus não nos criou para a morte. Assim Ele quis, pela sua imensa bondade, salvar a humanidade decaída. Fez aliança com os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, depois com Noé e os profetas maiores e menores, o último deles, João Batista. Ele fez todo esse caminho para que eu e você pudéssemos ser salvos. Nesse caminho, encontrou uma mulher, agora sim, chego nela. Encontrou uma mulher que disse o seu sim. Quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido sob a lei, a fim de resgatar aqueles que estavam sujeitos à lei. Maria, aquela que ensinou Cristo a caminhar. Por outro lado, também caminha como discípula de Cristo. Nas trajetórias de nossa vida, amado irmão, querida irmã, Maria, além de mãe, se torna também uma irmã de fé, que nos acompanha, nos ajuda no nosso passo de cada dia, no nosso caminho. O Salmo 1 vai nos dizer: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos ímpios, que não trilha o caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Também pensando nestas citações que trazem a palavra caminho dentro da Bíblia, em Mateus encontramos, capítulo 7, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição. E muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que encontram. Os cristãos no início da igreja eram conhecidos como seguidores do caminho. Eu e você somos chamados a, com Maria, caminhar com Jesus. Vai nos dizer São Luís Maria Grignon de Montfort: Maria é o caminho mais seguro, o mais curto e o mais perfeito para ir a Jesus. Não sei se alguém já te disse isso em relação àquela situação que eu contava lá na UTI, daquela experiência que Deus falou comigo. Não sei se alguém já chegou a falar essa frase, né? Maria é a enfermeira que nos leva até onde o médico se encontra. Talvez algum dia o padre Luvanor possa se tornar santo e dizer: o padre falou isso lá mesmo, eu lembro disso, né? Então, que Deus possa nos permitir isso, encontrar esta enfermeira que nos leve a seguir o caminho que se encontra esse verdadeiro médico. Está perdido, desorientado, triste, sem direção como os discípulos no caminho de Emaús? Clama a Maria. Chama ela para caminhar com você. Peça ajuda a ela. Ela nos leva àquele que é o caminho, a verdade e a vida. Lembramos de novo a pergunta de Tomé: como podemos conhecer o caminho? Vai por ele, vai por Jesus, não pega atalho não. A gente não sabe o que a gente vai encontrar no atalho. Vai no caminho. Eu sou o caminho. Como é que eu posso conhecer o caminho, padre? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Vamos ficar de pé para a gente rezar essa palavra, gente? Deus que nos coloca no caminho a possibilidade de olhar para Maria e dizer: caminha também comigo, Maria. Diga isso: caminha também comigo, Maria. Caminha comigo também, Maria. Eu peço que você feche seus olhos um instante. Se o Ministério de Música puder dedilhar um pouquinho o violão, para que a gente possa rezar esta palavra. Hoje apresentando diante de Maria a sua necessidade. Eu não sei o que você está vivendo ultimamente. Às vezes eu converso com um ou outro, mas eu não sei da situação que você está vivendo hoje. Maria, hoje eu te peço, a senhora caminha conosco, assim como tem caminhado ao longo de todo o caminhar da igreja, ao longo desses mais de 20 séculos. Eu te peço hoje, Maria, vem caminhar com os teus filhos que aqui se encontram nesta igreja. Que a senhora hoje leve todos os desafios de cada filho, de cada filha,
alguns, Maria, precisando de saúde. Eu te peço hoje, Maria, interceda por estes filhos. Tem filhos, Maria, que precisa fazer cirurgia nos próximos dias. Eu hoje apresento esses filhos, apresento essa situação de saúde debilitada, apresento esse pai que precisa de um emprego, Maria. Maria, caminha hoje com teu filho, caminha com a tua filha, com esse desespero diante do filho que tem dado trabalho ultimamente, Maria. Vai dizendo isso com a sua voz, amado irmão, querida irmã. Coloca hoje a sua necessidade diante de Maria. Em determinada ocasião, eu já contei isso aqui uma vez ou outra. Eu pensava em sair do seminário porque eu não estava conseguindo corresponder muito bem à vida acadêmica, não estava conseguindo tirar as notas necessárias. E ali diante da imagem de Maria, a minha palavra foi aquela: Maria, me ajuda. Talvez hoje você não tenha palavra bonita, não. Talvez hoje é aquilo que brota do seu coração, esse desejo de dizer: Maria, me ajuda, caminha comigo, vem visitar lá a minha casa, a minha família. Maria, não me abandona. Ajuda os teus filhos a caminhar na presença do teu filho Jesus. A senhora tem caminhado com a humanidade, Maria. Diz assim: Maria, pode ser mais forte. Maria, tu és a minha mãe. Eu sei que a senhora não me abandona. Hoje eu te convido. Vem caminhar comigo. Entra na minha casa, em todos os cômodos. Me ajuda, Maria. Eu estou como que desesperado, mas na tua presença eu sinto a confiança que os meus pedidos serão levados ao teu filho. Obrigado, Maria. Finalizando com esta oração tão singela. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o que Deus coloca no meu coração muito forte é que um pedido feito com fé, Deus concede a graça, se assim é da vontade dEle. E depois, quando chegar a graça, que você chegue até o Padre Rodrigo, até o Padre Carlos Magno e diz: Padre, eu quero testemunhar. É o meu testemunho desta graça realizada em minha vida pela intercessão do Imaculado Coração de Maria, de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, uma grande salva de palmas para Maria, para Jesus, eles que caminham conosco. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Amém. Amém? Amém. Já estamos de pé, vamos elevar a Deus a nossa prece, nesta certeza que Deus nos acolhe, que Maria caminha conosco. Pelo Papa e sacerdotes, para que o Senhor lhes conceda saúde